foi atropelado e morreu dentro da garagem da empresa que presta serviço de transporte público em Rio Preto. É o terceiro atropelamento envolvendo o ônibus em cerca de 30 dias. O Vitor vai conversar comigo agora e trazer detalhes dessa ocorrência. Infelizmente, uma notícia triste. Boa tarde, Vitor. Sim, Fabiano, mais um acidente lamentável registrado aqui em São José do Rio Preto. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Ótimo início de semana aí para todos nós. Infelizmente, um homem de 31 anos que trabalhava na empresa responsável pelo transporte coletivo aqui da cidade morreu atropelado na garagem da empresa por um ônibus do transporte coletivo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do ônibus ali estava realizando uma manobra e ele disse que percebeu que o ônibus sacudiu. Foi então que ele foi ver o que havia acontecido e se deparou com a vítima, um homem de 31 anos, embaixo das rodas traseiras desse ônibus aí que faz parte do transporte coletivo aqui de São José do Rio Preto. O motorista então parou o veículo, acionou as equipes de resgate que estiveram no local, realizaram o atendimento, mas infelizmente a vítima, Elvis Pires Lúcio, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Como eu disse, ele trabalhava como eletricista na empresa que presta o serviço do transporte coletivo aqui de São José do Rio Preto. O motorista, assim que percebeu que havia acontecido alguma coisa de errado com o ônibus, ele saiu, parou o veículo, saiu do ônibus e foi então que ele se deparou com esse eletricista que tinha sido atropelado pelo ônibus. Ainda segundo informações do registro policial, o motorista prestou depoimento para a polícia e disse que na garagem onde ficam os ônibus não existe iluminação adequada e por isso ele não viu que o eletricista estava trabalhando no momento do acidente. Ainda segundo informações então do boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML aqui de São José do Rio Preto, e além das equipes de resgate, a Polícia Militar e também a perícia estiveram no local e agora um laudo vai apontar as causas aí desse acidente triste que infelizmente tirou a vida desse homem de 31 anos. O corpo, como eu disse, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, um boletim de ocorrência foi registrado, o motorista envolvido aí nesse acidente também prestou depoimento e agora mais informações, imagens com certeza de câmeras de segurança ali desta garagem onde ficam os veículos vão ser colhidas pela polícia, o que vão ajudar aí nas investigações desse caso que já está sendo apurado pela Polícia Civil aqui da cidade. A empresa responsável pelo transporte coletivo aqui de São José do Rio Preto disse em nota que lamenta profundamente então essa morte, que está contribuindo com as investigações e que o caso está sendo apurado internamente também. Fabiano, mais uma morte envolvendo transporte coletivo, acidente com transporte coletivo aqui em São José do Rio Preto, Pois é, que triste, hein? Trabalhador tá ali na madrugada trabalhando e aí perde a vida em um segundo, uma fração de segundo ali, e ele acabou sendo atropelado. O motorista fez uma denúncia em depoimento, ao falar que a iluminação não é adequada. A empresa precisa resolver isso o mais rápido possível e pode ser responsabilizada ainda por conta desse acidente. É preciso ter iluminação adequada, são vários ônibus ali manobrando o tempo todo, tem eletricista, tem mecânico, tem faxineiro, tem um monte de gente trabalhando ali no pátio, na garagem da empresa, e se não tem uma iluminação, o motorista acaba atropelando ali um funcionário, como foi o que aconteceu. Sem contar que é um ônibus enorme, são vários pontos cegos ali, então no escuro fica ainda mais difícil. A polícia abriu inquérito, vai investigar essa morte e vai responsabilizar se houver responsabilidade da empresa, viu, Vitor? E como você disse, é o terceiro
atropelamento, né? Tivemos ainda um caso de uma moça que morreu de moto em um acidente, né? Batendo ali o ônibus com a moto com o ônibus, e essa moça acabou morrendo também. Mas são 3 atropelamentos, 2 no terminal, um resultou em morte de um garoto que estava trabalhando ali, acabou sendo atropelado, não resistiu. Um outro atropelamento com ferimentos graves, né? São 3 ocorrências em pouco tempo, hein, Vitor? Sim, Fabiano, já são 4 acidentes envolvendo ônibus do transporte coletivo aqui de São José do Rio Preto no intervalo de um mês, sendo que 3 pessoas, infelizmente, não resistiram aos ferimentos e morreram aí depois de se envolverem em acidentes com ônibus, então, do transporte coletivo. Eu vou relembrar alguns casos, então. O primeiro dos casos aí desses acidentes foi de um adolescente de 16 anos que morreu no mês passado, no final de junho, depois que ele foi atropelado por um ônibus no terminal urbano aqui de São José do Rio Preto. A vítima chegou a ser atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros no local, mas infelizmente não resistiu, morreu no local da ocorrência, e a vítima era um adolescente, né, que estava no primeiro dia de trabalho. O segundo caso foi de uma mulher no início deste mês, no início de julho, uma mulher de 31 anos que também foi atropelada no terminal urbano aqui de São José do Rio Preto. Ela foi socorrida e encaminhada com ferimentos graves para o hospital de base aqui da cidade, onde recebeu atendimentos e está se recuperando. A terceira vítima, então, de acidentes aí com ônibus foi uma jovem de 26 anos que estava de moto e acabou se envolvendo numa batida com um ônibus do transporte coletivo. Essa jovem também não resistiu aos ferimentos. E hoje de manhã, o 4º acidente, um homem de 31 anos que era funcionário da empresa que presta o serviço de transporte coletivo aqui da cidade. Ele foi atropelado por um ônibus e também não resistiu aos ferimentos. Ou seja, 4 ocorrências graves aí que precisam de atenção por parte da empresa responsável pelo transporte coletivo. A prefeitura, inclusive, já adotou algumas medidas de segurança no terminal urbano aqui da cidade. Novas lombadas estão sendo instaladas, banners com orientações de segurança foram fixados no terminal urbano e grades também devem ser instaladas no terminal urbano. Então, essas medidas são muito importantes porque precisam evitar aí esses acidentes e, além disso, a velocidade no terminal urbano, que era de 20 km por hora, foi reduzida para 10 km. Todas essas medidas, então, adotadas pela prefeitura junto com as empresas aí responsáveis pelo transporte coletivo. Fica mais uma vez o alerta, a atenção de todo mundo, tanto dos pedestres quanto dos motoristas e também das autoridades aí responsáveis pelo transporte coletivo e também as autoridades públicas. Fabiano. Pois é, são 3 situações. Tivemos 2 acidentes no terminal urbano, né? 2 atropelamentos resultando em uma morte e uma pessoa gravemente ferida. Um acidente de trânsito ali na rua, né? Envolvendo uma moto e um ônibus. E agora esse acidente envolvendo ali o eletricista, a vítima, e um ônibus na garagem da própria empresa. Então, são 4 ocorrências gravíssimas. Com relação ao terminal, já espero que a prefeitura tenha implementado várias alternativas de segurança lá. Inclusive, a gente poderia até fazer uma reportagem já no terminal para saber o que de fato a prefeitura fez, né? O que de fato a empresa que cuida aí do transporte público, a secretaria, o que já tem de verdade lá. Eu espero que já tenha mecanismos de segurança, porque já faz quase um mês desse primeiro atropelamento que resultou na morte do garoto, né? E depois outra ocorrência. Então, é um assunto para ontem. A gente espera que já tenhamos lá no terminal urbano essa segurança implementada, né? Com relação ao pátio da empresa, eu espero que a empresa faça alguma coisa, né? Coloque iluminação. Se o motorista falou que a iluminação é ruim, é ineficaz, que a empresa adote uma reforma lá e corrija o problema.
para que a gente não noticie aqui mais para frente uma outra ocorrência de acidente. Valeu, Vitor. Obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. Agora 4 horas mais 16 minutos. Que coisa, né? É triste quando a gente vê um trabalhador perdendo a vida ali no exercício das suas funções, né? Por um segundo ali, um segundo. Né? Ele não percebeu o ônibus, o motorista do ônibus não percebeu ele e acabou sendo atropelado assim, aparentemente é o que a gente entende desse caso que vai ser e está sendo investigado pela Polícia Civil. Agora 4 horas